Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 14 de junho de 2011. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 35ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicitar ao primeiro secretário, vereador Isaac Demani, que faça a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 9 de junho de 2011. Projetos de lei do Executivo Municipal institui o adicional de penosidade aos servidores de guarda municipais e aos agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito, Altran, e da outras providências. O excelentíssimo vereador Marcos Medeiro dispõe sobre a instituição da Semana de Vacinação do Idoso no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Manutenção Periódica de Pontes e Viadutos no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação da Escola Técnica Terciária do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a implantação da campanha de nutrição para pessoas da terceira idade no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade do shopping center ter um local de apoio de primeiros socorros emergencial aparelhado para atendimento de funcionários e usuários. Indicações do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro: repare e conserto na rua Vereador Geraldo Pinheiro, Vila Amélia. Construção de um pórtico na entrada de Nova Friburgo. Instalação de termômetro digital nas praças Presidente Getúlio Vargas, Centro, 1º de Maio, Olaria, Praça Santana, Cônego, Praça Lafayette Bravo, Conselheiro Paulino. Limpeza da rua Benjamin Constant, Conselheiro Paulino. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif. Reforma da rede elétrica da Estrada Fazenda da Laje. Construção da ponte da Estrada de Solares, Córrego Dantas. Aumento da ronda ostensiva na porta dos colégios municipais. Reforma da rede elétrica das ruas João Moura, Alameda Visconde de Ouro Preto, Rua Valdir Gratival e Rua Evangelista Manuel da Silva. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Revitalização da pracinha da Rua Sartório Catarcione, Varginha. Retirada de lixo e mato na Rua Alberto Farmacêutico Vieira. Reparo no calçamento da Rua Augusto Spinelli. Reforma da Praça 19 de Março. Iluminação da Rua Luiz Catarcione. Reforma da Praça Branca, Catarcione. Urbanização da Praça das Crianças, Parque Maria Tereza. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Reforma da creche Adriana Afonso, São Jorge, Conselheiro Paulino. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Revisão do calçamento da Rua Vital Brasil, Cônego. Restauração da Rua Francisco Almeida Sobrinho, Cascatinha. Conserto do calçamento da Rua Dr. Prudêncio Rodrigues de Miranda, Cônego. Recuperação asfáltica da Rua Lauro Sodré, Cônego, da Travessa Aurora da Silveira, Cônego, e da Rua Venceslau Braz, Cônego. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier, com o Ministério Pentecostal Círculo de Oração e Louvor pela inauguração de sua nova sede. Do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com a senhora Mirela Moraes e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o tenente coronel bombeiro Luiz Emanuel Palença Barbosa pela formulação e promoção gratuita do curso básico de preparação para desastres. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com soldado do 11º Batalhão de Polícia, Carnier e outros pelos excelentes serviços prestados à sociedade, com o coronel do 11º Batalhão de Polícia, Marcelo Freme, e outros pelo trabalho realizado no combate às drogas no município, com o Rotary Club pela ação comunitária Rotary. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o senhor Antônio Pacheco e outros pela passagem de seus aniversários, com o secretário estadual de Agricultura, senhor Cristino Áureo, pelo trabalho realizado. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o senhor Mauro Fernandes, pela passagem de seu aniversário, com o senhor
Sidney Robert M. Moraes, pela dedicação ao atendimento do PROCON. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com a senhora Cristiane da Silva Henriques e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Renato Abirrame, com os familiares do senhor Elias Carlos Schwenk pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com os familiares do senhor Luiz Carlos Ribeiro pelo seu falecimento. Requerimentos do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, requerimento consta na ordem do dia, mas já foi votado na última sessão. Então, eu vou retirar a leitura, porque já foi votado. Não, perdão. Requer a sessão de 1 hora da reunião do dia 21/6, para o coronel Marcelo Dantas Freire, do 11º Batalhão, explicitar sua atuação, a atual situação que se encontra a corporação. Tá certo. Outro requerimento foi do coronel do Bombeiro. Requerimentos de informações do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do pagamento de impostos sobre qualquer natureza. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, reencaminha o requerimento feito ao Executivo Municipal número 227/11, em virtude da resposta incompleta. Está lido o expediente, senhor presidente. Pois não, vereador. Espera aí, vai. Uma falha. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria da inclusão, da inclusão no nosso expediente para leitura, de 2 ofícios, um ofício 0263/2011, que eu enviei ao gabinete do senador Marcelo Crivella, tratando da questão do BNDES e do encerramento da liberação de recursos para Nova Friburgo. E gostaria também de ler a resposta e o encaminhamento que o senador Marcelo Crivella fez ao presidente do BNDES, através do ofício 242/2011. Então, são 2 ofícios. Eu gostaria de que fosse colocado para leitura nessa noite, acerca dos recursos do BNDES para o município. Senhor presidente, também gostaria que fosse incluído a leitura de um ofício que encaminhei ao governador Sérgio Cabral a respeito da situação das verbas destinadas para a tragédia do nosso município. Pois não, vereador. Mais alguma inclusão? Senhor presidente, eu queria solicitar a inclusão de um requerimento para a realização de sessão específica no dia 14 de julho, para que nós possamos ouvir as associações, os moradores, a população de Conselheiro Paulino com relação à tragédia. Então, eu estou solicitando aqui a inclusão para que a gente possa votar, até para que possa também dar publicidade dessa proposta, e com isso já fica na pauta da agenda da Câmara. Então, eu queria solicitar aqui a inclusão e solicitar também, senhor presidente, a inclusão de votação de um projeto que trata de um tema que é bastante sensível. Ele trata dispõe sobre a utilização de provas especiais para candidatos com deficiência visual, na situação que menciona nos concursos públicos do município de Nova Friburgo. Esse projeto, ele recebeu um parecer favorável, um parecer prévio favorável do Executivo. O projeto foi enviado para lá, e ele está aguardando já há bastante tempo um parecer definitivo aqui da CCJ. Como se trata de uma questão de sensibilidade com a pessoa deficiente, eu queria requerer que ele pudesse ser apreciado e votado por essa casa, recebendo aqui, devido ao tema que se trata, a merecida atenção, não desconsiderando outros temas também relevantes e importantes, mas gostaria de que fosse considerado pela mesa a possibilidade, vereador Jorge Carvalho, apreciar o projeto e a gente colocá-lo em votação. Esse é o requerimento que faço. Pela ordem. Pois não, vereador. Presidente, inicialmente eu solicito a inclusão de 2 votos de pesar na sessão de hoje. Um com a professora Janice Erdi, profissional da área da educação, falecida e sepultada agora à tarde, lá no cemitério de São João Batista. Trabalhou muitos anos no Colégio Rui Barbosa, no Colégio Feliciano Costa, família tradicional de Conselheiro Paulino, muitos serviços prestados à área da educação. Tive a oportunidade de trabalhar com ela durante muitos anos. E também um voto de pesar com os familiares da senhora Maria Sônia Rotai Costa, que vinha a ser esposa do nosso grande amigo e servidor da municipalidade, da prefeitura e desta casa,
Evanir Cid Costa, nosso amigo que carinhosamente o chamávamos de Seu Zé, o chamamos ainda de Seu Zé, e a dona Sônia trabalhou muitos anos também na Prefeitura de Nova Friburgo. E eu queria solicitar, senhor presidente, participei ontem de um seminário sobre a questão da recuperação ambiental da cidade pós-tragédia e falei em nome da Câmara, por determinação do senhor presidente, e estive com o superintendente da Águas de Nova Friburgo, doutor Christian, que também fez a explanação de todo o trabalho da concessionária pós-tragédia. E, na sua explanação, mostrou uma situação com relação à adutora que vem de São Geraldo e passa no bairro Duas Pedras, e que está sendo redimensionada com uma nova estrutura e precisa essa adutora utilizar trechos da RJ 130. E ele vem tendo dificuldades junto ao DR, já conseguiu a licença junto ao INEA, mas o DR não vem autorizando a mudança do trajeto dessa adutora, que, da forma que está, passa sobre várias residências. E ele gostaria de vir à casa mostrar o novo projeto e pedir apoio aos senhores vereadores, mas é uma coisa muito urgente. E eu gostaria de saber de Vossa Excelência e dos pares aqui, se é possível a sessão da próxima terça-feira disponibilizar 30 minutos. Pois é, poderia ter aproveitado o Córrego Dantas, porque são 30 minutos que ele quer só expor aqui o novo trajeto, que atende até ao interesse lá do Córrego Dantas, para que essa Câmara, para que essa casa possa atuar junto à concessionária no sentido de conseguir a liberação desse trecho da RJ 130. Então, fica uma coisa que eu coloco, mas a situação a ser decidida pelo plenário. Eu, com relação às solicitações do vereador Cláudio Damião, acabei de assinar aqui a questão da sessão específica, não há o que opor, só peço que não seja votado hoje, porque eu também tenho interesse local na comunidade, já que moro em Conselheiro, e quero viabilizar algumas datas, quero consultar a população se essa data é a que atende a todos. Então, peço que não vote hoje. Eu quero dizer de antemão que já o acompanhei na ideia. Se puder ficar para terça-feira, eu prefiro. E, com relação ao projeto, eu desconheço o projeto, não tenho como dar o parecer. Depois, Vossa Excelência passa o número e eu vou procurá-lo para poder dar a análise e o parecer necessário. Então, senhor presidente, era isso. Pois não, pela ordem, senhor presidente. Só também fazer um pedido ao vereador Cláudio Damião, que se pudermos também não votar nessa sessão, justamente pelo mesmo motivo do vereador Cláudio. Eu ia fazer uma proposta nesse sentido, mas eu estava vendo a viabilização de data com as comunidades. E com certeza nós vamos chegar numa harmonia, que se pudesse ser no dia 14, que bom, se pudesse até antes, seria até ótimo. Mas só para termos assim, uma harmonia com relação a algumas comunidades, já me procuraram, Córrego Dantas, Jardim Califórnia, Córrego Dantas, não, perdão, Três Irmãos, Jardim Califórnia, Rosa Branca e outras comunidades, Parque das Flores, para que nós possamos ajustar a data em harmonia com todos eles, para que possamos fazer essa importante sessão, que tem o meu total apoio, vereador. Presidente, eu tenho uma dificuldade com relação a essa questão do ponto de vista técnico. Todas as vezes que eu propus uma iniciativa para ouvir a população, eu fui infeliz e não consegui fazer avançar nessa casa. Eu estou trazendo uma proposta de uma data, que é 14 de julho, nós estamos há mais de um mês, para ouvir a população de Conselheiro Paulino, que é um distrito enorme, com muitos bairros, e certamente não haverá possibilidade nenhuma de coadunar a data com todo mundo. Isso é uma dificuldade que certamente vai bater. A minha iniciativa, pelo contrário, era de que nós fôssemos lá, como Câmara, ouvir a população. Eu fui infeliz nessa proposta porque não passou aqui. Nem consegui discuti-la, eu consegui. Então, eu digo o seguinte, se 14 de julho não for uma data suficiente para ouvir toda a população de Conselheiro, certamente não será,
que a gente possa marcar uma outra data além de 14 de julho, mas não desprezar uma data que eu estou trazendo aqui, porque nós vamos com isso perder mais tempo, porque isso vai ser protelado e vai sendo levado e vai sendo levado. Quando eu propus que nós realizássemos a primeira audiência pública, a primeira reunião nos bairros, nós não conseguimos sequer fazer a discussão com relação a esse tema, e passou um mês, e passou 2 meses, e já teria terminado, inclusive, o calendário de reuniões nas comunidades. Então, eu não entendo por quê. Eu, inclusive, estou recolhendo as assinaturas aqui, propondo para vários outros locais, porque é oportuno que se faça. Eu já tenho algumas assinaturas, estou recolhendo as demais para que a gente possa fazer em outros locais. Eu já tenho as propostas também de outras localidades. Imagine se a cada sessão que eu propuser uma data de reunião num bairro ou um distrito vir aqui, nós tivermos que parar para fazer uma análise com todo mundo. Isso é impossível. Então, eu peço, antes de mais nada, eu peço a compreensão dos vereadores. Certamente são moradores da localidade, ninguém está desconsiderando isso, mas é preciso ter uma data. Eu estou propondo uma data, 14 de julho. Gostaria que fosse respeitada a minha indicação, a minha proposta, que fosse votada. Se não completar o desejo de todo mundo, que uma nova data seja proposta além dessa, para depois realizarmos uma segunda rodada em que possa ouvir aqueles que não vieram. Pois não, vereador. Tá, senhor presidente? O senhor mantém, então, as inclusões, tanto do projeto... Eu mantenho a inclusão. Eu quero solicitar, com relação ao projeto, eu quero... Não, vereador, só para a gente avançar. O senhor mantém a inclusão tanto do projeto como da reunião específica. A data de reunião específica, no dia 14 de julho, eu mantenho. Tudo bem. O projeto, eu estou fazendo um apelo ao vereador Jorge Carvalho, ele está dizendo que precisa conhecer o projeto. O projeto está há 8 meses na CCJ. Tudo bem, eu peço então que ele possa examinar e na semana que vem trazê-lo. Eu só queria que fosse incluído em pauta, porque os projetos não vêm para a pauta. Eles vão para a prefeitura e fica lá. Quando vem para cá, a gente não consegue votar. É uma dificuldade. Vereador, mas aí o senhor está pedindo para incluir só no expediente, não vai avançar muito. Eu estou pedindo para incluir no expediente. O de audiência, eu tenho que propor que seja incluído e votado para a gente garantir. Solucionado, o senhor disse que não retira. O projeto que eu quero ver se o senhor mantém ou retira. Porque só vai ser incluído no expediente, não vai avançar muito. Se o senhor puder ter um entendimento com o vereador fora da sessão, na próxima sessão... Eu estou fazendo uma solicitação amistosa ao vereador que examine, a gente possa na próxima semana... E na próxima o senhor pede inclusão, pode ser? Perfeito, está então, perfeito. Tá bom. Então a inclusão é só da reunião específica para julho, dia 14 de julho. 14 de julho. E uma outra indicação, senhor presidente, uma outra inclusão, eu fiz o requerimento também, e a gente parece que não avançou, eu não sei o que aconteceu, com relação à proposta de anulação dos dois decretos do prefeito. Um que fez a entrega, né, por permissão dos cemitérios públicos e outro que majorou as tarifas. E nós precisamos votar isso, é uma indicação legislativa, né? E eu não sei o que aconteceu na sessão passada, eu acho que passou batido e não foi votado. Eu quero solicitar mais uma vez a inclusão para que a gente possa se livrar desse encargo. A inclusão no expediente. No expediente na ordem do dia, porque nós estamos perdendo tempo com relação a isso. Vereador. Porque se o prefeito vai acatar ou não é uma outra questão, mas nos cabe o direito e a obrigação de apresentar essa indicação a ele. Pois não, vereador. Vereador Nome Nassif. Presidente, eu sou favorável a essas audiências específicas aqui em relação aos bairros. Vereador, olha só para a gente avançar, não está em discussão, nós estamos nas inclusões ainda. Só para inclusão, mas incluir, eu acho que nós podemos perder tempo, porque essas obras são feitas pelo governo do Estado. Eu acho que nós temos que ter a confirmação, pelo menos, dos representantes do Estado aqui, da Secretaria de Reconstrução do Estado, de Nova Friburgo, que eles vão comparecer. Senão a gente fica aqui debatendo as matérias e não tem solução, é só isso. Pois não, vereador. Pois não, inclusão, vereador? Não é inclusão, não, eu preciso fazer um esclarecimento para não dar uma falsa impressão nas palavras do vereador Cláudio Damião. Eu não sou contra a realização com a vereador, relação só um minuto, vereador, olha só. Eu tenho que esclarecer isso. Não, mas vai entrar em discussão, que eu não vereador. sou favorável vereador, mas olha só, a uma reivindicação do bairro que eu mais luto aqui nessa casa. Tá, só um minutinho, vereador, olha só. Só para a gente entrar no entendimento, porque parece que a gente está conversando aqui, conversa de botequim, um não está entendendo o outro, né? Nós estamos aqui... Só um minutinho, vereador. Só um minutinho, por favor. Senhores vereadores, olha só. Os vereadores, nós já estamos indo para o 3º ano de mandato, né? Eu acho que a gente já podia entender um pouco da dinâmica da casa. A gente está fazendo inclusão e não discussão. Se for aprovada a inclusão, vai entrar em discussão, os vereadores têm os 5 minutos para poder defender ou não o pedido. Ok? Então, mais alguma inclusão? Sem nenhuma inclusão?
Os vereadores que aprovam as inclusões em pauta permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade as inclusões solicitadas pelos vereadores. Pois não, vereador? Muito rápido. Eu gostaria de me inscrever para a hora livre. Sim, senhor. Senhor Edson Flávio. Senhores vereadores, antes de votarmos os votos de congratulação, gostaria de fazer a leitura e aprovação das atas. Leitura e aprovação da 25ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de maio de 2011. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura da ata da 26ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 27ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 28ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 29ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura e aprovação da 30ª reunião, da ata da 30ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 31ª reunião da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de maio de 2011. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pois não, vereador. Só fazer o registro da presença aqui do nosso já conhecido e querido Silvio Poeta. Ele merecidamente recebeu aqui o diploma de participação cidadã. Nós aqui da Câmara, todos nós conhecemos o Silvio Poeta, ele recebeu da Coman, né, o diploma. É um cidadão extremamente participativo, atuante, não deixa de estar presente nas sessões da Câmara, além das suas poesias, dos seus livros, em todos os eventos, é uma liderança reconhecida no município. E acho que merecemos registrar a presença dele e valorizar, parabenizar pelo recebimento aqui desse mérito, né, de participação cidadã, como um nobre participante de todos os eventos aqui no município de Nova Friburgo, reconhecendo assim o seu valor. Pois não, vereador. A presidência registra a presença do assíduo Silvio Poeta e também parabeniza pelo recebimento da homenagem. Em discussão, os votos de congratulações. Pois não, vereador. Eu queria dar dois destaques aqui no voto de congratulações que eu faço nessa noite. Um é com o secretário estadual de Agricultura, o Cristino Auro. O Cristino Auro, ele é um homem de ação. E a gente sabe que com essa tragédia aqui em Nova Friburgo, ele nunca teve uma ação emergente aqui. Nós vimos até pessoas aqui que se diziam ligadas à agricultura. E o Cristino Auro está dando uma lição o que é fazer um trabalho sério em nossa região. Os agricultores foram muito sacrificados aí com essa tragédia e ele tem colocado todo um aparato do Estado e tem dando todas as condições de trabalho aos agricultores aqui do nosso município, da nossa região. Então, eu faço esse voto de congratulações com o Cristino Auro. Eu acho que é um homem que merece estar onde está, na secretaria. É um homem que não é demagogo, chega aqui, faz de discurso, de palavras, como tivemos uma CPI nessa casa aqui, alguns deputados chegaram, fizeram várias promessas, nada resolveram, e tem praticado algumas ações. E também dá um destaque também que o São Antônio Pacheco, como aniversariante, que é o Carrasco, que todos nós conhecemos ali, um grande lutador pela escola de samba Saudade. É só isso, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador Marcos Medeiros. Me juntar ao vereador Nami Nassif com as palavras com relação ao secretário de Estado, deputado estadual licenciado Cristino Auro. Ele, vereador, é meu sócio agora na TV lá em Macaé. Realmente as palavras que Vossa Excelência nesse momento pronuncia exemplificam realmente o guerreiro, o homem preocupado e o homem que está sempre no campo, procurando saber o que os homens e o que as mulheres lavradoras do nosso estado necessitam. E conforme Vossa Excelência falou, tem várias pessoas que são ligadas à agricultura, onde o Cristino Auro fez as obras aqui, através da Emater, da Secretaria de Estado, e aparece um monte de pai. Você vê, rapaz? Verdade.
Por isso que esse voto de congratulações é o Cristino Então, Oro. vamos Friburgo dar... vai estar homenageando o Cristino Oro pela realização dele. Isso. Então, a gente tem que dar a César o que é de César, dar a Deus, óbvio, o que é de Deus. Nesse sentido, fica claro que as ações foram feitas por ele e Vossa Excelência é muito feliz em fazer uma certidão de paternidade de nascimento com relação às obras que foram feitas na agricultura no município de Nova Friburgo. É uma pena que a TV não pega a parte mais do interior do nosso município para que as pessoas pudessem saber, mas tenho certeza que seus parentes saberão e passarão essa informação. Fico feliz pelo voto de Vossa Excelência e gostaria também de ser signatário, porque realmente retrata a verdade. Uma honra muito grande, vereador. E outra eu faço voto de congratulações para os homens do 11º Batalhão de Polícia, que já foi aprovado, já foi falado na última reunião com relação à apreensão de 300 quilos de cocaína, em especial ao Rotary Club. Eu fui presidente da juventude do Rotary, que é o Interact Club, que vai até 18 anos. Depois fui presidente do Rotaract, que vai de 18 a 30. Participei de várias conferências do Rotary em nível de Brasil, representei várias vezes, sei o quanto é importante o trabalho social desempenhado por esse importante clube de serviço, onde líderes profissionais da nossa sociedade se reúnem para poder discutir ações para melhorar a vida do nosso povo. Então, Rotary, Lions, Casa Maçônica e assim sucessivamente são instituições que devem ser respeitadas e devem ser reverenciadas no nosso município. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade os votos de congratulações. Votos de pesar. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem, volto a falar das pessoas que solicitei a inclusão do voto de pesar com os seus familiares, professora Janice Erdi, de família tradicional de Conselheiro Paulino, durante muitos anos trabalhando no Colégio Rui Barbosa, no Colégio Feliciano Costa, e que foi sepultada na tarde de hoje. E a senhora Maria Sônia Rotai Costa, esposa do senhor Evanir Cid Costa, que durante muitos anos foi servidor do município e também desta casa, e ela também servidora pública, filha do saudoso maestro da Euterpe Friburguense, senhor Carlos Rotai. Eu solicito também, senhor presidente, que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma a essas pessoas. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Eu queria também subscrever, junto com o vereador Renata Birrame, pedir para assinar junto com o vereador Renata Birrame, o voto de pesar com os familiares do senhor Elias Carlos Schwenk. Entendeu? Dois instantes. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam os votos de pesar permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Desculpa, vereador. Pedir a todos que respeitem de pé 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, eu queria me inscrever na hora livre também.
Requerimentos. Requerimento do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Pediu o nosso primeiro secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier, muito digno presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas formalidades legais, seja submetido ao douto plenário dessa egrégia Câmara Legislativa a seguinte proposição: requerimento que seja cedido de 1 hora, deve ser o tempo de 1 hora, no início da sessão do dia 21/6/2011, ao coronel Marcelo Freiman, do 11º Batalhão de Polícia Militar, para explanar sobre a atual situação em que se encontram as atividades da corporação face aos inúmeros acontecimentos, em especial a elevada apreensão de drogas em nossa cidade, assina o vereador Marcos Medeiros. Após a leitura, em discussão. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, desde o primeiro momento onde montei uma emissora de TV em nossa sociedade, tive a preocupação de acompanhar para e passo, acompanhar dioturnamente o cotidiano do 11º Batalhão de Polícia e do 6º Grupamento de Bombeiros Militares e da Polícia Civil da nossa sociedade. Eu tenho, na minha formação, fiz o tiro de guerra na cidade de Nova Friburgo, e ali você tem várias lições de cidadania, de hierarquia, você aprende várias maneiras de lidar com relação às missões e às ordens que são cumpridas, e principalmente com relação à segurança do nosso município, do estado e do país. Tendo como premissa essas informações, todos sabem que foi noticiado, primeiramente pela Nova TV, depois pelos outros meios de comunicações, que essa apreensão de cerca de 300 quilos de cocaína, 10 quilos de maconha, material farto de refinaria, demonstra que alguma coisa tem que ser feita em nosso município, a mais do que aquilo que está sendo feito até agora. Porque para problemas novos, temos que ter soluções novas. E se há essa quantidade de droga, infelizmente, no nosso município, com certeza há várias pessoas viciadas que, infelizmente, vão se utilizar em troca do seu dinheiro, dessa droga, infelizmente, desse mal que assola a nossa sociedade. Além dessa questão das drogas, tem vários outros crimes, a saidinha de banco, o conto do vigário, vários outros problemas, assaltos, 2 minutos, vereador. Homicídios e assim sucessivamente em nossa sociedade. O homem que a gente convida é o coronel Marcelo Dantas Freiman, de formação no 11º Batalhão de Polícia, maior quantidade do tempo em que passa na própria corporação, e ele é muito preparado e conhece, tem o diagnóstico do que está acontecendo em nossa sociedade. Professor Pierre, a gente sabe que a segurança é uma atitude com relação ao Estado, mas quando essa segurança, óbvio, ela é responsável pelo nosso município e os nossos cidadãos estão com problemas, ou seja, quando os nossos cidadãos passam esse tipo de problemática, então esses problemas passam a afetar a nós próprios. Então, nesse sentido, é importante que nós possamos ouvi-los, ajudar, através do seu diagnóstico, a procurar soluções para este problema. Fica à vontade, professor. Vereador Marcos Medeiros, o requerimento é super importante. Antes da audiência pública do dia 23, eu recebi o telefonema do comandante Freiman, exatamente sobre a questão das drogas na cidade. Na última sessão, Vossa Excelência, muito feliz, fez uma homenagem em relação aos policiais que conseguiram apreender essa quantidade enorme de drogas. E eu conversava com o comandante exatamente sobre isso, e eu creio que será uma oportunidade, inclusive eu também iria chamá-lo para falar sobre a questão das drogas. E vai ser um momento oportuno para que ele também, sendo 1 hora, poderá falar tanto das outras situações que Vossa Excelência aqui elencou, mas também destacar essa questão da droga, que é muito séria, e qual é a ação da Polícia Militar, a questão do cobertor curto, né?
que é a terminologia que é utilizada com relação ao quantitativo de policiais, para cobrir tantos municípios, é quase uma dezena de municípios que o 11º Batalhão cobre. Diminuiu. Você vê que situação, diminuiu quase, né? Houve uma diminuição agora, o que ajudou no processo. Mas a demanda está aumentando, né, na localidade. Então, entendo ser um requerimento importantíssimo, até para que a população também conheça, e todos vão ver que grande comandante que nós temos, que é o comandante Fraiman. Então, É católico. é uma pessoa fantástica, com certeza, independente do credo, mas principalmente... Conclua, por favor. Ele brilha. Os cidadãos da nossa cidade, com certeza, terão um momento em poder observar o homem que conhece profundamente o que acontece. Por derradeiro, sempre falo isso aqui e vou repetir. Dois delegados diferentes da nossa cidade, os dois em momentos diferentes, fizeram a mesma colocação com relação à questão de drogas na cidade, que eles nunca viram, em todas as delegacias que passaram no estado, uma cidade proporcionalmente à quantidade de jovens viciadas em drogas. Então, dois delegados em dois momentos distintos, que não têm contato um com o outro, fazem essa mesma observação, com certeza alguma coisa está errada. Peço e espero a aprovação de meus pares. Pois não, vereador. Votação nominal, por favor. Votação nominal solicitada pelo vereador Jorge Carvalho. Vereador Reinaldo Rodrigues. Contra ou a favor? Favorável com uma pequena declaração. Pois não, vereador. Parabenizar o vereador Marcos Medeiros pelo requerimento. Com certeza essa situação da droga nos preocupa muito. A questão no Alto de Olaria está terrível, como outro dia já disse aqui, na porta das escolas, enfim. É muito oportuno o seu requerimento e por isso sou favorável. Vereador Cláudio Damião. Sem sombra de dúvida, favorável. Vereador Pierre. Como já expus, favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com a pequena frase, em defesa dos cidadãos e cidadãs e da família friburguense. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com uma pequena declaração de voto. O comportamento da tropa, seja ela qual for, vai muito pela postura do comandante. E nós estamos observando em Friburgo, o coronel Fraiman, ele tem sido de uma firmeza muito grande na sua atuação, sem perder o comando dos seus policiais, e eu pude observar isso ontem e posso relatar de duas formas. Assim que terminou o jogo do Vasco, tornando-se campeão da Copa do Brasil, eu aproveito aqui para parabenizar a imensa nação cruz-maltina, na pessoa do professor Pierre. A cidade toda entrou em festa. Eu tive a oportunidade de verificar, toda a cidade em festa. E a atuação da Polícia Militar, protegendo as pessoas, orientando com calma, com tranquilidade. O que não acontece agora, quando estou vendo aqui na internet, no momento que a delegação do Vasco chega a São Januário, a Polícia Militar do Rio de Janeiro agride torcedores. Quer dizer, é a mesma corporação, mas com comandos diferentes. Então, isso é muito importante. Quando às vezes, a pessoa critica o soldado, a guarnição que está ali atuando, mas ela tem uma orientação do comando diferente de outro comando. E o coronel Fraiman tem sido duro na fiscalização, na apreensão, no combate e na vigilância. E, ao mesmo tempo, sabe trazer os seus comandados para a atuação civilizada junto à população. Acho que a presença dele aqui é muito importante, porque esse trabalho não é um trabalho só da polícia, é um trabalho da sociedade organizada. Vereador Sérgio Xavier. Contra ou a favor? Senhor presidente, a favor também com declaração de voto. Eu acho importantíssimo parabenizar o vereador Marcos Medeiros pela oportunidade, depois que o Major Fraiman assumiu o comando do 11º Batalhão, a gente não teve a oportunidade de ouvi-lo, e acho que seria um momento importante, além dele relatar
todos os dados que já foi proposto pelo vereador. Importante também as diretrizes do novo comando, importantíssimo que esta casa o receba de portas abertas, como tem feito com todos os nossos convidados. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente, com pequena declaração. Vai ser uma grande satisfação receber meu amigo pessoal, o tenente-coronel Freima, nessa casa, para expor o belíssimo trabalho que é realizado pelos valorosos homens do 11º Batalhão de Polícia Militar, notadamente no combate ao tráfico de drogas e protegendo as nossas crianças, as nossas famílias. Pois não, vereador. Requerimento, então, aprovado por unanimidade. Passar aqui a presidência para o vereador Sérgio Xavier, que estava em reunião interna. O senhor quer voltar, presidente? Tem certeza? Passando a presidência aqui. Vocês viram que ele não queria sair, né? Dando continuidade aqui aos trabalhos abertos pelo vereador Luciano, peço desculpa, realmente estava numa reunião interna com o procurador. Mas tem outros dois aqui. Mais um outro requerimento de autoria do vereador Cláudio Damião. Requerimento, senhor presidente, considerando os enormes desafios do Distrito Conselheiro Paulino após as chuvas do último dia 12 de janeiro, solicito no uso de minhas atribuições constitucionais e amparado pelas normas regimentais desta Casa, submetido ao plenário em regime de urgência, o presente requerimento de sessão específica a ser realizado no dia 14 de julho do presente ano para debatermos sobre um plano de obras e contenção de risco para o distrito, melhorias na estrutura urbana, projetos de habitação, fluidez no trânsito e prestação de serviços públicos. Serão convidados setores governamentais da esfera municipal, estadual e federal, representantes das empresas concessionárias de serviço público de telefonia, transporte coletivo, água, esgoto, energia e coleta de lixo, além de especialistas nas áreas de habitação, defesa civil, meio ambiente, engenharia civil, geologia, dentre outras. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, a leitura ela já é plenamente esclarecedora dos objetivos e pretensões que tem esse requerimento. Eu havia apresentado nessa casa a proposta de realizarmos audiências nos bairros e resultou infrutífera, ela não sequer chegou a ser votada. E uma outra alternativa, já que Maomé não vai à montanha, que a montanha venha a Maomé. Tentar trazer um espaço de discussão onde a população possa, além de ser ouvida, ouvir os agentes públicos com relação às suas necessidades. A cidade passou por uma situação extremamente catastrófica, emblemática na história do Estado do Rio de Janeiro, talvez até da história do Brasil. E nós estamos há 5 meses de novas chuvas. E precisamos ouvir as pessoas, porque se as coisas não forem amplamente debatidas, discutidas, organizadas, e as pessoas saibam o que de fato está sendo feito e de que maneira vai ser feito, se a gente não consorciar o interesse público com a população interessada nessas questões, nós vamos permanecer distantes das dores da nossa sociedade. Então, é nesse sentido que eu estou propondo a data de 14 de julho, como sendo a data de realização de uma sessão específica. Até acolhi aqui a solicitação do vereador Isaac Demânio de que a comunidade de Córrego Dantas pudesse vir aqui, e foi cedido um espaço de tempo para que pudessem trazer as suas demandas também, mas eu ainda vou mais longe. Eu estou propondo, e estou colhendo as assinaturas, para que a gente possa, na mesma linha, realizar no dia 11 de agosto, com Olaria, 25 de agosto, São Geraldo, 27 de setembro, o 3º Distrito. No dia 6 de setembro, a gente possa ouvir Córrego Dantas novamente, Duas Pedras, Vilagem, Vila Amélia, Vila Nova e adjacências, porque o nosso município é muito grande, são várias as localidades atingidas. Quando a gente fala de Olaria, a gente está falando de Olaria, Cônego, Cascatinha, evidentemente estamos falando das regiões próximas. E cada um com a sua especificidade, com a sua necessidade, para que possa ser atendida. Eu vou ceder a parte rapidamente ao vereador professor Pierre, e depois, na ordem, quem pediu foi o vereador Edson e depois o vereador Nami. Vereador Cláudio Damião, o requerimento é importantíssimo, essa sessão é fundamental. Se isso aqui é a casa do povo, o povo tem que estar aqui. As audiências, uma pena que não puderam ser feitas nos bairros, nos distritos, que seria extremamente importante nós irmos até lá. Mas como Vossa Excelência bem citou, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé.
E tem todo o apoio para que nós possamos ouvir a população. Isso, na verdade, era para ter acontecido. Isso já era para ter acontecido. Contudo, sabemos as dificuldades que é se aprovar algumas questões aqui. Mas tem todo o apoio, a população tem que vir, independente de nós sermos poder executor com recurso ou não. Nós representamos a população e devemos ouvir as suas demandas. É importante até para que toda a população e todos os cidadãos que acompanham a TV Câmara possam também saber das angústias por que passam os seus concidadãos na medida em que eles vêm aqui fazer o relato. Então, pluraliza e dinamiza o processo. Então, é a sessão fundamental, tanto essa quanto dos outros bairros e distritos. Daí a importância da realização e já o meu apoio imediato em relação a isso. Vereador Edson Flávio. Vereador, eu quero parabenizá-lo por nós ouvirmos a população de Conselheiro Paulino e trazer aquela população nessa casa vai ser muito importante. A iniciativa de Vossa Excelência é uma iniciativa muito nobre. Hoje eu recebi 5 moradores de Conselheiro Paulino, do Alto Floresta, mais precisamente, que estão passando, pasmem, necessidade e fome no abrigo de Amparo. Vieram pedir comida, vieram pedir material de higiene pessoal no abrigo da prefeitura em Amparo. Moradores que perderam, 39 pessoas morreram no Alto Floresta. Aquelas pessoas lavaram os corpos de todos aqueles moradores. Aquelas crianças que estavam lá vivenciaram toda aquela tragédia. E hoje, mais de 30 crianças estão no abrigo em Amparo. Eu desafio o poder público municipal a me provar o contrário. Vieram no meu gabinete chorando, pedir para interferir para conseguir cesta básica. Interferir, conquistamos as cestas básicas junto a uma igreja. A igreja já entregou as cestas básicas. Pagamos o almoço das pessoas hoje para elas poderem ir para casa levando, entre elas uma moça de 16 anos que está grávida, não tem botijão de gás lá no abrigo da prefeitura em Amparo. Eu gostaria, vereador, eu parabenizo a Excelência por trazer a população de Conselheiro Paulino para cá, porque atrás das obras que a prefeitura não apontou para Conselheiro Paulino, que o governo do estado não apontou para Conselheiro Paulino, que é um bairro importantíssimo nessa cidade, tem muitas outras coisas que não estão sendo feitas por eles. Então, vereador, devemos aprovar hoje e realizar ontem essa sessão. Realizar ontem eu vi esse povo, porque a população de Conselheiro Paulino está abandonada pelo poder público municipal e muito mais pelo poder público estadual. Parabenizo Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou requerer voto nominal, porque o vereador Nami Nassif também tinha pedido a parte, não dá tempo. Concluir dizendo da relevância e da importância de nós aprovarmos aqui nessa casa e estarmos em consonância com as necessidades da nossa população. A casa vai estar prestando um excelente trabalho ao aprovar a data de 14 de julho como a data de realização de uma sessão específica tratando dos problemas de Conselheiro Paulino. Muito obrigado. Vamos, senhores vereadores, como eu disse na última sessão, vou dar 30 segundos para a justificativa de votos. O vereador e o presidente vai falar uma vez e na segunda vez eu vou desligar o som do vereador. Vereador Luciano Faria, contra ou a favor? Favorável, com uma pequena declaração, senhor presidente. Eu acho que em respeito ao povo de Conselheiro, respeito esse que tem faltado do governo federal, governo estadual e também, por que não, do governo municipal, porque quando indicam as obras, eu gostaria até de saber do prefeito quem fez essas indicações, porque teria que passar pela prefeitura. Se não passou, errou. E se passou, errou mais ainda, porque indicaram e deixaram Conselheiro Paulino e Córrego Dantas sem a atenção necessária. Gostaria de saber quem foi a mente brilhante das indicações desses pontos de obras no centro da cidade, deixando o Conselheiro de lado. Então, em respeito ao Conselheiro Paulino, sou favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável, parabenizando o vereador Cláudio Damião pela indicação. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável, com brevíssima declaração. Conselheiro Paulino, um distrito fundamental com bairros tão importantes, com tanta carência, precisa ser ouvido. Não há dúvidas nenhuma, daí o voto favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com declaração de voto. Eu tive presente quando a Dilma, o Sérgio Cabral, anunciaram as obras para a região serrana
E, vereador Luciano, eu posso lhe dar certeza que as pessoas que escolheram não são de Friburgo, porque na hora de anunciar, ao invés de falar trilha do céu, falou caminhos do céu. Então, com certeza, não é alguém que conheça a nossa cidade. E nessas reuniões vou ter a oportunidade de solicitar que a obra que vai ser feita no Clube dos 50, que vá para Conselheiro Paulino, porque ali quem é dono é uma grande empreiteira, então não precisa de muro pago pelo governo. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, voto favorável com a declaração de voto. Até parabenizo o vereador Cláudio Damião. É muito importante essa reunião, porque o Conselheiro Paulino realmente ficou abandonado, essas obras de reconstrução do município. Mas é muito importante entendermos que tem que trazer aqui os representantes do Estado, que são os responsáveis por essas obras. Como tem que trazer também, para explicar também em relação ao Córrego Dantas. Porque foram os bairros mais atingidos nesse município, ali Solares, Córrego Dantas e Conselheiro Paulino, e foram os bairros menos beneficiados com a obra da reconstrução. Conclua, por favor. Então, senhor presidente, a razão pela qual eu voto favorável. Vereador Edson Flávio. Voto favorável com uma breve declaração de voto. Vereador, eu gostaria de pedir, eu já assinei todas as outras que Vossa Excelência fez, gostaria de impedir a inclusão do Rui Sanglar e a inclusão do Nova Suíça. Amparo passou quase 2 metros d'água por dentro de Amparo, para que nós possamos trazê-los aqui, uma vez que nós poderíamos ter feito a Câmara itinerante, poderíamos ir lá e não fomos, estamos até demorando. Então, trazer essa população aqui, trazer os presidentes da Associação de Moradores, ouvir nós, frente a frente com cada um deles, vai ser muito importante, por isso estamos juntos nesse projeto. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu voto favorável, ainda tendo dúvida com relação à data que permaneço e vou pesquisar, mas eu sugiro ao autor que inclua nessa sessão específica alguém que possa falar pelo financiamento das empresas através dos recursos prometidos pela presidenta Dilma. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente, com breve declaração, dizer que parabenizo a proposição do vereador Cláudio Damião. Eu iria fazer essa proposição, só não concordo quando o vereador tenta todas as vezes colocar de vítima, como se alguém aqui estivesse tentando impedir a realização de uma audiência tão importante para o bairro, que eu duvido, pode até existir algum vereador nessa casa que trabalhe e lute pelo Vale Conselheiro igual a mim. Agora, mais do que eu, tenho certeza que não tem. Então, senhor presidente, concluindo rapidamente, já vou falar mais sobre isso, eu voto favoravelmente, porque conselheiro precisa da atenção do homem público, e ninguém tem dito isso mais nessa casa do que eu, senhor presidente. Requerimento, portanto, aprovado por unanimidade. Requerimento ainda do vereador Jorge Carvalho, para a sessão de tempo para o superintendente da Águas de Nova Friburgo, senhor Christian. Em discussão, vereador, 5 minutos. Senhor presidente, no seminário que representei essa casa a pedido de Vossa Excelência ontem, lá no Hotel Busque, houve uma exposição no dia anterior do superintendente da Águas de Nova Friburgo com relação à adutora do Rio Grande no trecho de chegada a Duas Pedras, especificamente na região em que o traçado original colocou a adutora em diversos terrenos particulares, desde da sua implantação no final da década de 60, e posteriormente diversas unidades habitacionais foram construídas em cima da adutora, exatamente por onde passa a adutora. E isso vem preocupando sobremaneira a concessionária, que realizou um estudo de modificação desse itinerário, a modificação desse traçado dessa adutora que vem do Rio Grande e abastece grande parte da cidade. E ela está encontrando dificuldade junto ao DR, porque ela precisa usar um trecho da RJ 130 para concluir esse trabalho. E eles gostariam de fazer esse trabalho nesse período de estiagem, até porque o INEA já concedeu a licença ambiental relativa à operação. E ele pede o apoio desta casa, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro, a Fundação DR, para que essa alteração possa ser feita e prevenir um desastre que é uma situação ali anunciada, segundo a avaliação da concessionária.
O doutor Christian disse que vai entrar em contato com Vossa Excelência, presidente. Já entrou, né? Esteve comigo hoje à tarde. E eu falei que iria propor, e ele pediu o mais rápido possível, 30 minutos resolve a situação, ele vai passar aqui, vai mostrar por imagens o que é hoje e o que vai ficar no futuro, resolvendo essa situação. Pois não, vereador Marcos? Vereador Jorge Carvalho, eu sou testemunha da capacidade profissional, empreendedora, do carinho que o doutor Christian tem com a cidade de Nova Friburgo. A gente sabe que a empresa tem que acertar em determinadas atitudes, mas, por outro lado, fica claro, transparente, o sentimento que o doutor Christian tem de acertar com a cidade de Nova Friburgo. Então, vossa proposição vem contribuir, porque vai ficar claro aqui que o objetivo dele é caminhar ao lado do nosso povo e da nossa gente. Parabéns por vossa proposição. Eu agradeço e peço, senhor presidente, a aprovação dos senhores vereadores. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu queria sugerir ao vereador Cláudio Damião que nessa audiência será realizada dia 14 de julho, que trata todos os órgãos do governo do Estado aqui, que convoque o presidente da comissão da CPI da tragédia da região serrana, o deputado Luiz Paulo Conte. Eu pedi que fosse convidar também para Luiz Paulo Corrêa, que estivesse presente também nesta casa aqui. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, rapidamente, eu não concluí na questão financeira da audiência. Eu vou explicar aqui o que aconteceu, o que vem acontecendo com os empresários. Várias empresas que foram afetadas pela enchente e que entraram com os pedidos de financiamento junto ao BNDES estão tendo seus pedidos negados porque não tem um ano de funcionamento. Isso não é motivo. Ela tem um ano de funcionamento, 1 mês, 2 meses ou 6 meses, não é um motivo para se negar o financiamento. Porque o que acontece? A empresa vai fechar ou não vai reabrir e vai demitir servidores, além de diminuir a arrecadação do município. Então, o BNDES está sendo extremamente rigoroso, como se não tivesse acontecido uma tragédia na cidade. O que aconteceu aqui foi uma tragédia, e dentro dessa tragédia, segundo a presidente Dilma explicou na prefeitura, o senhor estava lá, o presidente estava, as ações aqui seriam diferenciadas, porque o que ocorreu aqui foi uma coisa fora do normal. Agora, como que você vai deixar de fora uma empresa que foi destruída pela chuva porque ela não tem um ano de funcionamento? Isso não é justo. Então, eu gostaria que Vossa Excelência convocasse um representante do BNDES para aqui explicar. Porque não é só a reconstrução física, é a reconstrução econômica do município que precisa ser abordada. Então, eu gostaria de incluir no seu requerimento. Senhores vereadores, dando prosseguimento, já foi aprovado? Já, né? Após a discussão, em votação, o vereador Jorge Carvalho, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador professor Pierre, que é o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do pagamento de imposto sobre qualquer natureza. Eu vou voltar à presença do vereador Luciano. Eu estou aguardando uma ligação do gabinete do senador Dornelles, e a minha secretária acabou de dizer que completou a ligação. Eu já volto, já retorno logo em seguida. Vou passar o tempo. Pois não, vereador. De ordem, fazer uma solicitação a Vossa Excelência. Há 3 anos, senhor presidente, as votações sempre começam desse lado e terminam do lado de lá. Pedir a Vossa Excelência, que tem sobriedade no processo de condução da mesa, para um ato de justiça, seria até justo agora sempre começar do lado de lá pelo desequilíbrio dos 3 anos. Mas como a gente tem uma intenção de justiça, que possa fazer uma alternância. Uma hora começa por esse lado, outra hora pelo outro lado, o processo de votação, seja de projeto, requerimento, votos e tudo mais. É um pedido que eu faço cordialmente a Vossa Excelência, certo? Vossa Excelência vai atender por uma questão de equidade e isonomia. Pois não, vereador. Vereador, 5 minutos, portanto, para a discussão do seu requerimento. Senhor presidente, o requerimento procura trazer a atualização com relação à Lei Complementar 116, Lei Federal, que regula a questão das concessionárias.
a questão da tributação, do pagamento de impostos. E existe a questão das planilhas, que muitas vezes não chega às clarezas da Casa Legislativa. E esse requerimento de informação intenta saber quanto que a empresa de ônibus paga de ISS ao município. Como bem disse, é autoexplicativo, o requerimento é muito simples. É só para que a prefeitura informe, para que nós possamos alimentar mais alguns dados com relação à questão do contrato. O vereador Cláudio Damião, aliás, em outras ocasiões, já fez vários requerimentos. Infelizmente, as respostas nunca chegavam a contento quando chegavam. Dessa forma, eu resolvi fazer um requerimento tão simples, de 2 itens, para não ter qualquer tipo de problema com relação à resposta. E até tomar tempo também, como é um argumento que costuma acontecer. Embora isso não justifique. Então, esse é o requerimento, inclusive para esse ano. Ano que houve aumento da passagem, mais uma vez. Então, a gente precisa saber para fazer as contas e defender o interesse da população. Vereador Cláudio Damião. Esse requerimento é muito importante, como tantos outros que a gente faz aqui, e se não fosse a nossa determinação, a gente caía na desilusão, né? Mas a gente não acomoda e segue em frente. As respostas não vêm, as questões não são respondidas e a população fica lá na outra ponta sofrendo com o descaso, com o abandono. Porque se nosso papel é fiscalizar e a gente não tem as ferramentas de fiscalização, fica muito difícil exercer o mandato legislativo, né? E haja vista aí a quantidade de projetos nossos que estão no Executivo. O Executivo agora está legislando e executando. Agora, eu só não sei se ele não está nem legislando e nem executando, afinal das contas, né? Porque só o título não basta. Tem que ter, além do título, o exercício da função. Nos requerimentos que fiz sobre a FAOL, ela não paga taxa de gerenciamento ao município e nada é feito. Absolutamente nada é feito. É um escândalo o que acontece aqui. Encaminhei a denúncia ao Ministério Público, estou rogando que pelo menos o Ministério Público tome celeridade nesse processo de acompanhamento e fiscalização das concessões no município, especialmente a concessão de transporte público, em que as pessoas reclamam por andarem em ônibus lotados, em ônibus velhos, com passagens caras, em que as planilhas não são discutidas com a sociedade, o contrato não é cumprido, não tem regularidade na fiscalização. Houve a declaração do próprio diretor da empresa dizer que não cumpre o contrato. 2 minutos. Então também nós devíamos fazer o seguinte, não cumprir a tabela de preço que ele estabelece. É R$ 2,60, vamos pagar R$ 1,50, R$ 1,00, 10 centavos, aquilo que a gente entender que é certo. Já que ela julga que é certo não cumprir a lei, nós podemos considerar que não é certo também pagar a passagem. Até porque, vereador, sempre sobra para o povo tem que cumprir todas as leis. Agora, quando se trata das empresas e tudo mais, ou do poder não cumpre lei. Aí vira uma terra sem lei. Não dá para entender. Por exemplo, Petrópolis, tem uma informação que Petrópolis não tem gratuidade dos estudantes. Tem a gratuidade dos estudantes do Estado, 100%. E mais ainda, meia passagem para todos os estudantes das escolas particulares do ensino básico, além da meia passagem para os estudantes universitários. E a passagem lá ainda é R$ 2,50. Aumentou agora para R$ 2,50. Com esse mundo de elementos. Agora, não vem trazer a pecha, que é impressionante a questão do ferimento da língua portuguesa, de que existe 50% de gratuidade. Ninguém compra um produto 50% grátis. Isso não existe. Agora, você vê escrito a gratuidade da meia passagem, é no mínimo algo que estarrece qualquer pessoa que conhece língua portuguesa, sobretudo quem escreve. Então, senhor presidente, eu requeiro aqui a votação, a apresentação dos vereadores que aprovem e, logicamente, o pedido que eu fiz à mesa da votação nominal e sempre na alternância, um lado, outro lado, um lado, outro lado, para se ter equidade. Presidente, para manter cuidado sem ser sorteio. Ou para o ímpar, né? Eu paro o ímpar. Solicitação feita e voto nominal pelo vereador Pierre. Inicio pelo autor. A favor ou contra, vereador? Como eu já disse, favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente com declaração de voto.
A questão da gratuidade, professor Pierre, não passa não tão somente com relação à questão dos lucros que os empresários de qualquer custo querem auferir do nosso povo, mas principalmente pela questão da violência. Existe uma frase, uma velha filosofia de para-choque de caminhão que diz que cabeça vazia, oficina do diabo. O vereador imagina quantos alunos deixarão de estudar em função de não terem condição de pagarem a passagem. Então, isso é questão de humanidade, é a parcela de contribuição que a FAOL tem que fazer com o povo de Nova Friburgo. Então, isso aí é questão de justiça. Parabéns pelo vosso requerimento. Pois não, vereador. Vereador Nome Nassif. Presidente, eu voto favorável com a declaração de voto. Eu sou Breve, por favor. altamente favorável à gratuidade da passagem para os estudantes, só que isso não é responsabilidade da empresa. Eu tive informações hoje, está no meio de comunicações, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarou inconstitucional uma lei que foi aprovada nesta casa aqui e declarava meia passagem para os estudantes. Isso é questão de justiça, não é da casa, entendeu? Eu acho que é um direito do estudante, tem o direito dele, eu torço por isso, que é tarefa social, mas infelizmente é questão da justiça. Pois não, vereador. Vereador Edson Flávio. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. A favor. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente. Portanto, o requerimento aprovado. Desculpa. Confunde, A intenção pode ser essa. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Dizer que recebi reclamação hoje no meu gabinete e fui procurar na página do Detro, diz lá que micro-ônibus não pode andar com pessoas em pé, não pode circular com pessoas em pé. O que mais a gente vê em Friburgo é o micro-ônibus lotado, carregado de gente. Na Rua São Paulo, que faz o trajeto até a Rua Xingu, as pessoas têm reclamado do atraso do ônibus, da falta de ônibus, do ônibus superlotado, principalmente se tratando aí do ônibus, do micro-ônibus. Se existe uma regulação que não permite que o ônibus trafegue lotado em se tratando de micro-ônibus, então é importante que respeite a legislação. Portanto, agora, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de informações do vereador Marcos Medeiros, pediu o vereador Isaac Demânio que faça a leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário dessa Igreja Casa Legislativa a seguinte proposição: requerimento de informação. Reencaminho ao Executivo o requerimento de informação número 227/2011, posto que a resposta emitida está incompleta, vez que faltou informação sobre os nomes dos sócios da empresa Agrinco do Brasil. Assina vereador Marcos Medeiros. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, a Agrinco do Brasil, essa empresa, ela tem centenas e centenas de imóveis na cidade de Nova Friburgo. Salta aos olhos a quantidade de imóveis que eles são proprietários. Tendo a premissa, a base desta informação, viabilizei e encaminhei um requerimento de informações 227/2011, e a resposta veio de maneira incompleta, porque faltou a informação sobre o nome dos sócios. Talvez, pelo nome dos sócios, a gente possa começar a entender por que esta empresa tem centenas e centenas de imóveis. Fica à vontade, vereador. Vereador, eu acho que, quando se trata de pessoa jurídica, deve também se direcionar um pedido de informações para a Associação Comercial, junto comercial no Rio de Janeiro, para que ele remeta a esta casa aqui o contrato social. Porque o direito de propriedade toda empresa pode ter. Agora, se há alguma suspeita, que peça, a prefeitura não vai ter condições de mandar esse contrato social para Vossa Excelência. O que se tem é a ajuda comercial do Rio de Janeiro, que fizesse o ofício e mandasse o contrato social e todas as últimas alterações. E ali vai aparecer quem são os sócios. Mas a prefeitura, com certeza, pela quantidade... Vereador, preste atenção, a questão é o seguinte: são centenas e centenas de imóveis. A gente não está se tratando de uma empresa comum, de uma empresa que tem um imóvel ou 2 imóveis. Então, seja quem for o chefe do executivo, ele tem que estar preocupado em ter a sua receita com relação ao IPTU agregada a uma empresa que tem centenas e centenas de imóveis no município. Esta informação não é uma informação qualquer. Não é uma empresa qualquer, é uma empresa que é proprietária de centenas e centenas de imóveis. Se essa empresa resolver não pagar o IPTU, com certeza vai ter um agravante com relação à arrecadação. Então, especificamente sobre esse caso, essa informação não é tão somente importante para mim, mais importante para o prefeito, seja ele quem for,
porque a receita do IPTU dele está agregada diretamente aos proprietários desta empresa. Fica à vontade, vereador Edson Flávio. Vereador, quando Vossa Excelência trouxe esse pedido à casa, trouxe esse requerimento de informação, eu fui um dos vereadores que, aliás, todos nós, fomos por unanimidade. E eu fiquei espantado realmente com o número de propriedades ou de carnês do IPTU que esta empresa ou estas empresas têm. Agora, eu gostaria que a resposta do Executivo fosse lida em plenário, senhor presidente, porque o vereador está reencaminhando para o Executivo, insatisfeito com a resposta que foi dada, mas eu creio que essa casa poderia saber o conteúdo da resposta, mesmo que parcial, e para nós entendermos o que justifica Vossa Excelência pedir ao prefeito que possa encaminhar a informação completa. E outra coisa, mesmo que essas empresas tenham sócios, esta casa tem direito de saber quem é. Esta casa faz as leis e fiscaliza. Nós queremos saber quem são as pessoas que estão por trás dessas empresas. Vereador Jorge Carvalho, fica à vontade. Breve, por favor. Eu também tenho curiosidade em saber, vereador, porque é uma coisa atípica, não é? Esse volume de imóveis em nome de uma empresa. Mas eu concordo com o posicionamento do vereador Nami. Eu entendo que a prefeitura, no registro de imóveis, ela não tem que ter o contrato social da empresa. A empresa adquiriu e ela passa a ter o seu nome registrado como proprietário. Eu acho que o contrato social, a casa pode fazer o requerimento. Conclua, por favor. Ao órgão competente, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Não estou aqui dizendo que Vossa Excelência está errado, não. Eu concordo com Vossa Excelência na curiosidade e na vontade de saber quem é o proprietário dessa situação toda. Agora, eu não sei se juridicamente o município pode informar aquilo que não é atributo seu. Na matrícula, com certeza, tem o nome dos sócios do IPTU. E essa questão, ela ultrapassa... Só a escritura. A escritura na em nome da empresa. Na escritura tem. Em nome da empresa. Não, e os proprietários, com certeza. Conclua, por favor, vereador.